Enquanto isso, o Congresso está super movimentado, né? Política fervilhando, 1000 conversas de bastidores em torno do tema da anistia, que vai e volta e dessa vez voltou com força. Pode-se dizer que nessa semana, por ter voltado com mais força, fica mais fácil desse tema passar? Eu acho que, assim, criou-se um bolo ali na Câmara que, pelo jeito, teria voto suficiente para passar, porque juntou aí interesses do PL, portanto, da direita e da extrema-direita, e do Centrão, que, ao fazer um favor para o bolsonarismo, também está pensando em empacotar depois uma série de outras medidas que interessam a eles próprios. Essa questão de anistiar uma série de golpes, de crimes, pode também permitir que na esteira venham benesses para outros políticos ligados ao Centrão. Então se criou um caldo de cultura para esse negócio avançar, principalmente na Câmara. Mas talvez tenha um efeito rebote, que a gente viu no caso da PEC da blindagem. Quando o negócio vem à luz e que a sociedade fica sabendo do que eles estão tratando no escurinho do cinema, também vem uma reação. E a gente viu ontem com os ouvintes, a gente tem visto nas redes sociais, o Lula também já começou a se contrapor a isso. A imprensa, o Globo fez um editorial bem pesado contra a ideia de uma anistia. Então, você passa a ter uma força contrária, porque até então eram os caras agindo nos bastidores sem nenhum contraponto. Quando eles perceberem o tamanho da encrenca, pode ser que recuem dessa ideia, pelo menos, de fazer passar os projetos mais estapafúrdios. E também tem a possibilidade disso cair no Senado e depois cair no Supremo. Então, a gente tem de ver como é que vai avançar o negócio e se o Hugo Mota vai ter peito para bancar algo assim tão cara de pau quanto essa anistia. Pois é, Vera, a gente espera que se esse projeto passar, vai acabar sendo derrubado no Supremo por inconstitucionalidade. Mas qual o grau hoje de coesão interna na Corte? Lembrando que teve uma declaração mal colocada ali do presidente da Casa, né, o ministro Barroso, que acabou servindo de munição para a oposição, quando ele diz que, passado o julgamento, a questão da anistia vira um debate político. Pois é, eu acho que tem vários ruídos hoje na relação entre eles. Se você pensar que o Supremo está há muitos anos, e não só nesses 2, 3 últimos, no holofote, com muito protagonismo, né? A gente vai lembrar de muitos momentos, mensalão, depois Lava Jato, depois, na pandemia, os ministros do Supremo tiveram de desfazer várias decisões do presidente da República com muito custo. Depois, eles tiveram que atuar, porque muitos deles também estão no TSE, contra os ataques às urnas eletrônicas. Eles sofreram muitos ataques ao longo de todo esse tempo. Eles ficam sendo demandados também para resolver as querelas entre o Legislativo e o Executivo. Então isso é como uma guerra muito prolongada, vai deixando cicatrizes e vai deixando feridas ali pelo caminho. Hoje, se você conversa com os ministros, muitos deles vão ter queixas uns dos outros. Mas até aqui não é o suficiente, pelo que eu senti das conversas nessa semana, para abalar uma maioria em torno do ministro Alexandre de Moraes. Acho que cada vez mais essa é uma maioria que aparece em público e que depois pode fazer com que haja críticas em privado. Mas ela ainda vai se fazer mostrar nos momentos em que o Supremo for enfrentado. E essa questão da anistia é uma delas. Aí, para o day after, como vai ser costurado o momento em que o Supremo tem de sair desse holofote, tem de sair desse protagonismo, acho que vai depender muito da presidência do ministro Edson Fachin, que assume em 29 de setembro. Ele já deu pistas de que pretende trabalhar para isso. Ele disse que não dá para o Supremo ficar com tanto protagonismo. Então, eu acho que de setembro em diante, 20 de setembro em diante, ele vai trabalhar para recompor algumas relações e para que o Supremo tenha menos iniciativa ali no fronte político. Vera, e nesse fim de semana, 7 de setembro, data tão festiva, mas como disse a Carol mais cedo, né, é uma data que acabou virando o Dia Nacional da Polarização. E tem mais uma tentativa dos bolsonaristas para fazer uma pressão em favor do ex-presidente, para pedir anistia. Queria saber de você se isso pode surtir algum efeito nesse ponto e qual vai ser, do outro lado, a tônica do governo.
Débora, eu acho que pode surtir efeito nessa pressão que está havendo sobre o Hugo Mota, por exemplo, e ali na Câmara, mas não vai certamente influenciar em nada o julgamento. Então, isso nos mantém no mesmo impasse em que a gente termina a semana. A gente tem visto uma certa dificuldade de mobilização para esses atos nos últimos meses. Eles não estão sendo mais tão cheios de gente como eles eram em 21, 22 e até mesmo em 2023. Então a gente vai ter de ver quantas pessoas eles vão levar às ruas, que tipo de tom eles vão adotar, porque nos últimos foi um tom que até levou o Bolsonaro à prisão domiciliar, então acho que vão ter um pouco mais de cautela. O que isso vai reverberar para dentro da Câmara. Do outro lado, do lado do governo, a tentativa vai ser de usar o 7 de setembro para reafirmar esse discurso do novo slogan do governo e da nova campanha publicitária, essa coisa do Brasil é dos brasileiros, e a soberania é intocável, e tentar dar uns cutucões na família Bolsonaro, chamando-os de traidores da pátria, e também no Donald Trump. Então, eu acho que essas são as duas tônicas. Fica evidente a dificuldade de mobilização de rua da esquerda, o que é até engraçado quando a gente pensa na história do Brasil, na história da redemocratização, porque era a esquerda que levava pessoas para a rua, mas hoje isso é uma dificuldade. Então eles vão tentar medir forças, pelo menos nas redes sociais. Então tem uma mobilização aí do governo, de blogueiros progressistas, do PT, de partidos de esquerda, para tentar impulsionar esse discurso dos Bolsonaro como traidores da pátria e do sem anistia nas redes sociais. Mas a gente viu nessa semana que nesse fronte eles também têm perdido. Então eu acho que se a gente for esperar um duelo com a Guerra Nacional, o Dia Nacional da Polarização... Opa, deu uma travadinha, como... Vera. Vera, você falava justamente do Dia Nacional da Polarização quando travou. Eu dizia que se a gente for fazer uma medição de forças no Dia Nacional da Polarização, a direita tende a sair um pouco vitoriosa, tanto na rua quanto no ambiente digital, Débora.